Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Notícias em Minutos. Hoje vamos abordar um tema complexo e controverso, a guerra entre Israel e Palestina. Neste vídeo vamos revelar um segredo sombrio que tem sido ignorado por muito tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Para compreender a complexidade da guerra entre Israel e Palestina, é fundamental entrar nos antecedentes históricos deste conflito. A região tem sido palco de conflitos e tensões ao longo das décadas, com raízes que remontam ao século XX. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano de partilha para a Palestina, que visava dividir o território em dois estados, um judaico e outro árabe. Embora os líderes judeus tenham aceitado a proposta, os líderes árabes a rejeitaram, argumentando que era injusta e violava os direitos dos palestinos. Em maio de 1948, o Estado de Israel foi proclamado, o que levou a uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos, que se opuseram à criação do Estado judeu. Durante esse conflito, conhecido como a Guerra da Independência de Israel, centenas de milhares de palestinos foram expulsos de suas casas e se tornaram refugiados. Essa expulsão, conhecida como a Nakba ou catástrofe em árabe, gerou um profundo ressentimento e uma sensação de injustiça entre os palestinos. Muitos deles perderam suas terras e propriedades, e até hoje, a questão dos refugiados palestinos continua sendo uma das principais questões no conflito. Após a Guerra da Independência de Israel, uma série de conflitos armados ocorreu entre Israel e os países árabes, como a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Esses confrontos apenas aprofundaram as tensões existentes e deixaram uma marca duradoura na região. Além dos conflitos militares, o conflito entre Israel e Palestina também foi marcado por uma série de tentativas de paz e negociações. Ao longo dos anos, foram realizados inúmeros acordos e conversas, como os acordos de Oslo na década de 1990, que visavam estabelecer um processo de paz e uma solução de dois estados. No entanto, apesar desses esforços, o conflito continua sem solução e a situação na região permanece volátil. Disputas territoriais, construção de assentamentos judaicos em territórios palestinos, violência e ataques terroristas mantiveram acesso à chama desse conflito, que cobrou milhares de vidas e deixou uma profunda cicatriz em ambas as comunidades. Em resumo, os antecedentes históricos do conflito entre Israel e Palestina nos mostram uma realidade complexa e cheia de tensões. A criação do Estado de Israel é a subsequente expulsão de centenas de milhares de palestinos. Isso gerou um ressentimento profundo que perdura até hoje. Compreender esses antecedentes é fundamental para analisar o conflito em sua totalidade e buscar possíveis soluções para alcançar a paz na região. 2. Interesses geopolíticos. Os interesses geopolíticos desempenharam um papel crucial no conflito entre Israel e Palestina. A localização geográfica da região é estratégica, uma vez que se encontra numa encruzilhada entre a Europa, a Ásia e a África. Além disso, a região possui importantes recursos naturais, como petróleo, gás natural e água, o que a torna um ponto de interesse para diversos atores internacionais. Por um lado, Israel buscou garantir sua assistência e segurança como um Estado judeu em uma região majoritariamente árabe. Para isso, buscou manter o controle sobre territórios estratégicos, como as colinas de Golá, que conquistou durante a Guerra dos 6 Dias em 1967. Além disso, construiu assentamentos judaicos em território palestino, o que tem sido motivo de controvérsia e dificultado as negociações de paz.
Por outro lado, os países árabes e muçulmanos demonstraram apoio à causa palestina, em parte devido à solidariedade religiosa e cultural com os palestinos, mas também por interesses geopolíticos. A influência do Irã na região e seu apoio a grupos como o Hamas, bem como o interesse da Arábia Saudita e outros países árabes em contrapor à influência do Irã, influenciaram o conflito. Além disso, a disputa pelo controle de Jerusalém tem sido um fator determinante na guerra. A cidade é considerada sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, e ambas as partes reivindicam seu controle. A presença de locais sagrados como o Muro das Lamentações e a Mesquita de Al-Aqsa tem levado a confrontos e tensões constantes. Em nível internacional, o conflito também despertou o interesse de potências como Estados Unidos, Rússia e a União Europeia. Esses atores buscaram influenciar o processo de paz e tentaram mediar entre as partes, embora com resultados limitados. Além disso, a situação em Israel e Palestina foi usada como um tema de política interna em vários países, o que influenciou as posições e ações dos governos. Os interesses geopolíticos têm sido um fator determinante no conflito entre Israel e Palestina. A localização estratégica da região e os recursos naturais que possui, bem como a disputa pelo controle de Jerusalém, influenciaram nas ações e posições das partes envolvidas. Além disso, a intervenção de atores internacionais adicionou complexidade ao conflito e dificultou a busca de uma solução pacífica. Compreender esses interesses geopolíticos é essencial para analisar o conflito em sua totalidade e buscar possíveis caminhos em direção à paz. 3. Violações de direitos humanos. No conflito entre Israel e Palestina, foram registradas numerosas violações dos direitos humanos por ambas as partes. Essas violações afetaram tanto os cidadãos israelenses quanto os palestinos, causando um sofrimento generalizado na região. Por um lado, Israel foi acusado de cometer violações dos direitos humanos, especialmente durante os períodos de conflito armado. Foram documentados casos de assassinatos extrajudiciais, torturas e maus-tratos a prisioneiros, bem como destruição de infraestruturas civis, como casas, escolas e hospitais. Além disso, a construção e expansão de assentamentos judaicos em território palestino foi considerada uma violação do direito internacional e resultou em deslocamentos forçados da população palestina. Por outro lado, também foram registradas violações dos direitos humanos por parte de grupos palestinos, como o Hamas. Esses grupos realizaram ataques indiscriminados contra civis israelenses, incluindo ataques suicidas e lançamentos de foguetes. Essas ações foram condenadas pela comunidade internacional, uma vez que violam o direito à vida e à segurança das pessoas. Organizações internacionais como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch documentaram e denunciaram essas violações dos direitos humanos. Elas instaram ambas as partes a respeitar os direitos fundamentais das pessoas, garantir a proteção dos civis e investigar e levar à justiça os responsáveis pelas violações. É importante destacar que a situação dos direitos humanos na região tem sido objeto de controvérsia e debate. Enquanto alguns defendem a legítima defesa de Israel e seu direito de proteger sua população, outros argumentam que as medidas tomadas por Israel foram desproporcionadas e causaram sofrimento desnecessário à população palestina. Alguns sustentam que os ataques de grupos palestinos são uma resposta à ocupação e opressão, enquanto outros os condenam como atos de terrorismo. 4. Influência de atores externos. A influência de atores externos no conflito entre Israel e Palestina tem sido um fator determinante em seu desenvolvimento e duração. Diversos países e organizações internacionais intervieram no conflito, apoiando Israel ou Palestina, desempenhando um papel importante na configuração das dinâmicas e das posições das partes envolvidas.
Por um lado, os Estados Unidos têm sido um aliado-chave de Israel e forneceram um forte apoio político, militar e econômico ao país. Essa relação especial remonta a décadas e influências políticas de Israel na região. Os Estados Unidos utilizaram seu poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas para bloquear resoluções críticas a Israel e forneceram armas e financiamento para fortalecer a sua capacidade militar. Essa influência foi criticada por aqueles que consideram que os Estados Unidos foram parciais no conflito e prejudicaram os esforços de paz. Por outro lado, países árabes e muçulmanos historicamente apoiaram a Palestina em sua luta pela autodeterminação e pela criação de um Estado próprio. Esses países forneceram apoio político, financeiro e diplomático à Palestina e buscaram pressionar Israel por meio da Liga Árabe e de outras organizações regionais. Além disso, eles promoveram boicotes e sanções contra Israel para pressionar por uma mudança em suas políticas. Organizações internacionais também desempenharam um papel no conflito. A ONU emitiu numerosas resoluções instando Israel a pôr fim à ocupação dos territórios palestinos e a respeitar os direitos humanos da população palestina. No entanto, essas resoluções não foram implementadas de maneira eficaz e foram objeto de controvérsia e disputa. Além disso, organizações como a União Europeia e o Movimento dos Países Não Alinhados expressaram seu apoio à criação de um Estado palestino e forneceram assistência humanitária e de desenvolvimento à população palestina. A influência de atores externos não se limita apenas a países e organizações internacionais. Grupos da diáspora judaico-palestina, bem como organizações da sociedade civil, também se envolveram e pressionaram por uma solução justa e duradoura para o conflito. Em resumo, a guerra entre Israel e Palestina é um conflito complexo, enraizado na história, nos interesses geopolíticos, nas violações dos direitos humanos e na influência de atores externos. Neste vídeo, tentamos lançar luz sobre um segredo sombrio que tem sido ignorado por muito tempo. Esperamos que esta informação tenha sido interessante e que incentive a refletir sobre a importância de buscar soluções pacíficas e justas para esse conflito. Foi isso por hoje. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever ao nosso canal para mais conteúdo informativo. Até o próximo vídeo.